Boa noite a todos. Né? Nem mais boa tarde, porque nós não temos mais horário de verão. Né? Então vamos conversar um pouquinho sobre prisão interior. O que é uma prisão? Todos nós sabemos, né? Que é bem o que a imagem nos traz. É quando cometemos algum delito, algo contra a vida do outro, aonde nós somos retirados do vínculo de sociedade e somos presos pelas leis dos homens. Não é isso? Ficamos lá restritos de muitas coisas, ou ao menos deveriam. Né? Mas pela lei, fica restrito da liberdade, tem o mínimo e o básico, alimentação, mínimo possível de higiene, às vezes até o mínimo possível de condições físicas para estar ali dentro de uma cela. Porém, quais são as formas da gente sair de uma prisão? Quais são as formas? Bom comportamento, fuga, né? Cumprindo a pena ou ainda pagando propina, barganhando. Não são as 4 formas que a gente tem de sair da cadeia? Boa conduta, cumprindo a pena, uma fuga ou uma barganha. Eu pagar uma propina para alguém, né? E ter uns favorzinhos dentro da cadeia por interesse. Na nossa vida real, o nosso interior não é nada diferente. E eu ainda digo que é pior. Aqui é muito mais fácil se livrar. Dentro da cadeia, é muito mais fácil se livrar de uma prisão. Agora, dentro de nós, é muito difícil fugir da gente. Muito. Quando nós estamos presos dentro de uma cadeia, eu nunca fui presa, gente, também nunca quero. Porém, eu imagino que quem está lá, 90% sabe o porquê está. Não é? Quando a gente está preso dentro de nós mesmos, raramente a gente dá vazão, a gente sabe. A gente só não dá vazão. Por N motivos. Orgulho é um deles. Então, a prisão física não é muito diferente da nossa prisão interior. Porém, a prisão interior é muito mais difícil de se libertar. A gente também tenta, por merecimento, por bom comportamento, por esforço, por dedicação, por estudo, melhorar e mudar. Não tenta? Tenta. Com cursos, com livros, com palestras, com esforço, com checklist de consciência dia a dia, compreendendo e visualizando o ser humano que eu tenho dentro de casa, me compreendendo. Só que a gente também tenta barganhar com os outros, pagar uma propina. E conosco também. Visualiza os nossos próprios interesses. Quantas amizades, quantos almoços, jantares, lugares que vocês forem para agradar alguém, com medo de dizer não, não conseguindo dizer não, ou por um interesse que ia receber algo em troca? Todo mundo. Quando a gente cumpre a pena, talvez é quando a gente desencarna. Mas a gente cumpre a pena, mas não muda. Não é? Quantos cumprem a pena e saem da prisão da mesma forma que entraram? A nossa pena da vida também é assim. Quantos desencarnam e não levam nada da vida? Porém, a gente vive uma vida muito de imagem. A gente deixa levar pelos prazeres da vida. É errado, mas é consciente e inconsciente. Nós somos carne, nós somos físicos, não é? Quem não quer vestir uma roupa confortável, almoçar num restaurante legal, comer uma comida que gosta, fazer um passeio, não é? Quando a gente faz porque nós gostamos, porque isso faz bem pra gente, tudo bem, enaltece a alma.
Porém, quando nós fizemos, já visualizando quantas curtidas vai dar no Facebook, tá errado. Porque a gente já está colocando um padrão de imagem. Padrão de comparação, de competição. Eu preciso ter tal carro, tal lugar, trabalhar, fazer tal coisa, contar tal história para mostrar o meu valor, a minha valorização para tal pessoa. E a gente faz isso inconsciente, não faz? Quero eu acreditar que sim, mas muitas vezes é de caso pensado também. Outra, pelas padronizações sociais. Desde criança, nós já ensinamos os nossos filhos a isso. Nós já programamos eles para isso. O que nós fazemos desde pequeno com as meninas? Tem que dobrar as roupas das bonecas, tem que dar banho nas bonecas, tem que brincar de casinha, não é? De fazer comida e bolo e servir, de ser social e agradável. E os meninos, a gente cultiva a educação como? Videogame, uma educação mais muito diferente das meninas, não é? Raramente a gente vê um menino brincando com aquelas panelinhas de menina. Não, Jaque, meu Deus, mas eu vou estar ensinando o quê? Meu filho a ser menina? Não, eu vou estar ensinando meu filho a ter responsabilidade. Se caso um dia ele for morar sozinho, ele saber dobrar uma roupa, ele saber mexer uma panela, ele saber ir para a vida. Ele saber pendurar uma roupa. Não, mas quem pendura é mulher? Quem disse? Isso foi algo que a gente colocou de padronização social. Não vi, raramente, eu vi crianças, até da minha própria infância, eu vi crianças, meninas brincando de carrinho, brincando de brincadeiras de meninos. Não, menina sempre tinha que estar bonitinha e cheirosinha, né? Menino sempre virado no suor e no boné, com uma bola debaixo do pé e chinelo de dedo. E a menina a gente já tinha que sentar bonitinha, não era assim? Isso a gente vai se aprisionando desde pequeno. Mas eu não vou ensinar bons modos para meus filhos? Sim, a gente precisa ensinar, mas igual, da mesma forma. Ali, a gente já vai ensinando eles a se aprisionarem, a querer por interesse, a deixar eles manipular dentro de casa vez e voz, vontades, desejos. Por quê? Pega logo, para de chorar. O que o fulano vai pensar? O que o vizinho vai dizer? Porque quando eu cresci, nossa, meu filho nunca vai fazer isso. E a gente vai aprisionando, a gente não sabe como tirar essas algemas. Aqui é muito fácil tirar a algema. É só pegar a chave e abrir, não tem esforço nenhum. Para a gente tirar as algemas da nossa prisão interior de costumes, padrões e sentimentos, é muito difícil. E às vezes a gente termina uma encarnação toda e não consegue. Então, como é que acontece isso ao longo do tempo? Não é só criança. E por que quando é criança fica tão forte o que a gente aprende na infância? Porque o nosso cérebro cria uma corrente onde ele aprende que isso é o certo a fazer. Que o certo a fazer é sentar de perninha cruzada com a mãozinha respondendo sim, com a cabeça, independente se eu estou gostando ou não. O certo é fazer quando chega a visita e ir correndo, bom dia. Mas às vezes a criança não gosta. Às vezes a criança visualiza que tem alguém chegando e se esconde debaixo da cama. E a gente faz o quê? Fulano, vem aqui, já dá uns tapas na frente, né? Não foi isso que eu te ensinei. E a gente está nos aprisionando por imagem, porque onde já se viu? Meu filho não cumprimentar o fulano que vem aqui? Se for alguém que eu visualizo um interesse, então, meu Deus, que eu querer ter um ganho, uma admiração, uma recompensa, coitada dessa criança. Só que a gente faz isso inconsciente. Eu vim de uma educação onde nós tínhamos que, quando chegasse no portão, nós tínhamos que estar parado na frente da porta de casa já para receber quem vai chegar.
O meu comportamento, o meu condicionamento, tirava de letra, era tudo festa de diversão. Pelo contrário, era novidade, era uma pessoa nova que estava entrando em casa, eu queria saber quem era, eu queria estar no meio do murmurinho. E sim, ia lá, cumprimentava, mas ó, já saía, já desaparecia. O passo que o meu tio, que é 6 anos mais velho que eu, não aparecia, mas nem que o laço cantasse. Daí a gente fica justificando. E as justificativas, as barganhas, lembra? São as justificativas da vida. Então, como é que isso funciona? Dentro do nosso cérebro, a gente tem várias correntes, várias. Correntes elétricas mesmo. Imaginam, ali a gente só tem a estrela, mas imagina o pisca-pisca. Quando a gente põe no pinheiro, ele não tem várias correntes, ele vai para cima, para baixo? Não tem? Na rua, a gente não vê os fios de tensão de todos os lados? Vê, não vê? Se a gente pegasse esse computador e desmontasse, não estaria cheio de comandos e caminhos dentro dele? O nosso cérebro também é assim. Para a gente desenvolver aquele comportamento e ele ser fixo, o nosso cérebro cria isso como um caminho certo. Como se a gente fosse nascer, quando a gente nasce, o nosso cérebro é uma mata virgem. Uma mata que nunca ninguém entrou. Conforme pai, mãe, criança vai aprendendo por si só, ela vai abrindo picadas no mato. Como se a gente entrasse com um facão, bota, e fosse abrindo o caminho que a gente quer ir. E o cérebro vai fazendo isso também. Depois é muito fácil. Eu quero ir daqui até ali embaixo na padaria. Eu sei que tem uma rua. Então eu vou descer e já vou pegar o caminho, não é? Eu não vou cruzar o rio. Eu vou pegar um caminho. Nosso comportamento também é assim. E é por isso que é tão difícil a gente mudar. Às vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas é tão difícil, Jaque. O esforço diário é tão difícil mudar, porque está aqui colado como cola nas nossas ondas sinápticas. Albert Einstein, ele já falava que a mente que se abre a uma nova ideia nunca retorna ao seu tamanho original. No entanto, abrir a mente e libertar o que nos aprisiona é um exercício complicado, muito mais do que gostaríamos de admitir. É um esforço diário. Quebrar aquele paradigma, aquele padrão. Não, mas eu não concordo com isso, por que eu tenho que seguir? Eu não gosto disso, por que eu tenho que dizer sim? Eu não quero isso para a minha vida, por que eu estou continuando aqui? Não é? E isso é dia a dia que a gente vai precisar. Porém, como é que a gente vai abrir uma corrente sináptica, um caminho? Como é que a gente vai fazer ele deixar de existir se ele já está tão firme? Quando vocês estão dirigindo, todos aqui dirigem? Quase todos, né? Quase todos. Quando vocês estão dirigindo, bonitinho ali, vem alguém e corta a frente de vocês, o que vocês falam a primeira? Cadê o pisca? Presta atenção! Sai da minha frente! Louco! Não é? Tá aqui, ó, comportamento. O nosso cérebro aprendeu de quando algo não desagrada, a gente tem que fazer o quê? Xingar, reclamar, esbravejar. Quando nós batemos alguma coisa, o cotovelo, o tropicamos em alguma coisa, a gente fala o quê? Um palavrão, não é? A gente não fala, muito obrigada, eu te amo, Pedrinha. Não, né? Obrigada, machucou, Pedrinha? Não, meu pé não tá doendo. Não, a gente solta logo aquele palavrão bem desaforado ainda, né? Quem é que colocou isso aqui? Não é? Pois é. Aqui, ó, entenderam o que é o comportamento da Marta e da conexão sináptica? E às vezes as coisas que a gente, assim, ó, alguém pensa em fazer isso? Eu vou bater numa pedra, e eu vou gritar? Não, ninguém pensa. É automático, sai sem a gente querer. E controlar isso de bater e não fazer, e não gritar, e não falar, e não esbravejar, não xingar o motorista que está desatento, é um esforço difícil, não é? Para vocês verem que é pouquinho, é algo muito pouco.
E já é difícil de fazer. Quando liga aquele telemarketing 8 horas da manhã do domingo, a gente já mete a boca, não é? Mas ela só está fazendo o trabalho dela. Concordo plenamente com vocês, é chato e desagradável. Mas a gente faz o quê? Xinga. É domingo! Ela sabe que é domingo. Ela está trabalhando, provavelmente ela sabe que é domingo. Ela não está ligando de fora do Brasil, ela está ligando de dentro. E mesmo se ela estivesse ligando fora do Brasil, ela sabia que era domingo. E a gente fala assim, é um absurdo! E já xinga novamente. Condicionamento. Não é? Fui no médico, Jaque. O médico disse para mim que eu preciso comer comida com menos sal. Preciso diminuir o açúcar. E agora? Como é que eu vou falar para o meu cérebro que eu como sal e açúcar? Minha mãe colocava açúcar na minha mamadeira. Como é que eu vou dizer que eu tenho que parar de comer açúcar? É um esforço diário. E por isso que é muito difícil manter o esforço. Porque o cérebro, quando ele abre uma mudança, quando a gente quer fazer uma mudança e o esforço, o que o cérebro faz? Abre uma picada. Abre um atalho. Começa a morrer essa conexão e o cérebro vai abrir uma muito perto. E por que é difícil mudar? Porque qualquer hora que a gente tropeçar, o cérebro já liga e aciona aqui de volta. Ele já não manda mais conexão para o atalho que eu criei. Por isso que é muito difícil a gente manter a mudança. Porque é um caminho muito novo ainda. O cérebro está aprendendo a nutrir. Comportamento é assim. Quando nós falamos de condicionamento, nas palestras, nos cursos, é assim. Muito difícil isso dia a dia. Muito difícil mudar. Para vocês terem uma ideia do quão a nossa cabeça é muito forte, na leitura que foi feito para nós, trouxe a história de um irmão que ele e a esposa tiveram uma vida juntos, ele muito aprisionado no ciúme, na desconfiança, na posse, minha, é meu, e a gente aprisiona a nós mesmos e as outras pessoas que estão conosco. Desencarnaram, reencarnaram novamente como marido e mulher, numa nova oportunidade de sanar tudo isso. Quando a espiritualidade e a vida mesmo, a lei do universo, viu que ele não ia conseguir vencer o condicionamento que estava lá, no campo mental do perispírito, não é no cérebro que isso se cria, gente, é na mente. Isso só é transportado para o cérebro. Mas isso nos acompanha depois que a gente desencarna. Quando a espiritualidade viu que ele ia voltar a ter os mesmos comportamentos de ciúme e de posse, para com a Lígia, que é a companheira dele da leitura, o que veio para frear e para fazer o cérebro, o campo mental mudar na marra? Um AVC. Ele precisou se libertar à força. Pelo amor ou pela dor? Lembra? Foi pela dor. Ele nasceu com condições de fazer por ele mesmo a mudança, mas ele não conseguiu. Aí, quando acontece um AVC, um infarto, nós pensamos assim, ó, poxa vida, mas trabalhava, era um pai de família, era um homem tão bom, e a gente só vê os lados positivos da pessoa, né? Eu trabalho no hospital, de vez em quando eu escuto isso. Ai, coitado, Jaque, olha ali, ó, não tem ninguém que vem, a família não vem visitar. Eu fico pensando assim, ó. Vocês gostariam de visitar alguém que vocês não têm apreço? Mesmo se for o marido? Mesmo se for o pai? Acabei de brigar com o meu pai no almoço de domingo, o hospital me liga dizendo que ele teve um AVC. Tá aqui. O sentimento, a mágoa, a angústia, está aqui. Nunca reconheci ele como um pai. Ele nunca foi meu pai. Vocês iriam? Talvez sim. O que vão pensar de mim? Fulano de tal virando as costas para o pai? Lembra?
comportamento, interesse, padrão de imagem. Prisão. Eu vou lá, dou todo o suporte. Imagem. Eu visualizo isso dia a dia. Sim, tem pessoas, familiares que vão lá, que abraçam a causa, sim. Mas de 5 pacientes, 1 acontece isso. Para ver que todas as famílias, as discussões, as brigas, as prisões são iguais. E a gente só vem nisso para melhorar. Tem uma história, tem várias histórias. Tem um livro, eu não sei se tem aqui na casa, mas é do Luiz Gonzaga, que fala sobre o perispírito e suas modelações, que ele traz bastante histórias de como o poder da nossa mente, aprisionada pelos nossos sentimentos, pelos nossos padrões, visualizações, preconceitos, aprisionam e deterioram tanto o nosso perispírito. Tem várias. De como mães que nessa vida não conseguem engravidar, que mataram o ventre pela força do pensamento e não por abortos, mas por se imaginar incapaz de ser mãe, incapaz de ter paciência, incapaz de aturar, incapaz de educar, incapaz de sentar com a criança. Cultiva tanto numa vida que eu não quero, eu não quero, eu não quero, que na outra vem numa encarnação aonde o sistema reprodutor, o útero, está deformado. Mas não é porque abortou, é porque a cabeça deformou a forma. É como se a gente fosse fazer um bolo e o fermento do bolo tivesse estragado. O bolo vai ficar gostoso, não vai? Mas ele não vai crescer. Ou a gente pega a forma e dá uma batidinha. Ela vai ficar amassadinha. O bolo vai ficar bonito, mas vai ficar deformado. E é assim com o nosso corpo também. Nós mesmos deterioramos nossa próxima encarnação. Ah, Jaque, então é por isso que tem tantas síndromes e doenças? Não vamos generalizar. A espiritualidade não pega uma única oportunidade, ela já pega um pacote inteiro. Vou contar 2 casos para vocês que tem nesse livro do Hernani, que era um jovem que ele tinha o vício da sexolatria. Ele era compulsivo por sexo, por vídeos, por relação sexual, por mulheres. E ele encarnou, ele teve várias encarnações. Ele passou 1 século encarnando e desencarnando. Então ele veio como homossexual, como mulher, como criança, como pedófilo, como homem, como negro. Em todas as encarnações, ele visualizava a figura oposta e ele tinha desejos carnais para com. No plano espiritual, antes dele reencarnar, ele pediu para vir cego. Para quê? Na cabeça dele, o não ver o outro, cortava nele o desejo, a visualização. Mas estava tão formatado dentro da cabeça dele o culto ao corpo, o desejo pelo corpo, que mesmo cego, ele não conseguiu. Tinha a restrição da deficiência visual, mas o caminho, o campo, era muito forte. Para vocês verem como dia a dia a gente mata o nosso corpo. Eu sei que eu não posso fumar, que eu não posso beber, que eu não posso comer gordura, que eu não posso um monte de coisa. Mas a gente faz. Também é um suicídio. Mas por que é tão difícil mudar? Lembram do campo cognitivo? Desde criança eu vi meu pai e minha mãe fumando e fazendo tudo o que eu gosto. Já tive o cultivo desde pequeno. Porém, o potencial infinito da mente vai muito além das possíveis limitações do cérebro. Se não dá nem para circunscrever as conexões sinápticas do cérebro, muito menos é possível travar ou aprisionar a mente.
Como que isso acontece, então? Porque isso não está no nosso cérebro físico. Isso está na nossa mente espiritual. Quando nós desencarnamos, esse comportamento vai conosco. Vamos imaginar uma cena. Se hoje aqui, eu andando, né, acabei de discutir no telefone, acabei de perder um negócio, acabei de discutir com meu marido, com a minha filha, enfim. Tropecei em alguma coisa no meio da rua. Né? Vai vir o palavrão que todo mundo fala. Né? Aí, desencarnamos. Estamos vagando lá no umbral, tropeçamos em alguém que estava ali, um espírito caído lá no umbral. O que a gente vai fazer? Ou a gente vai chutar aquele espírito mais ainda, ou a gente vai esbravejar com ele. Não é? Para vocês verem como isso não está no cérebro, como isso vem do campo espiritual. Isso só vai nos acompanhando, encarnação por encarnação. Então, à medida que crescemos e formamos nossa própria imagem do mundo, já estamos cheios de estereótipos, preconceitos e crenças que são muito difíceis de remover. No entanto, a rigidez mental não se refere apenas às ideias, mas, acima de tudo, à maneira que nós pensamos, agimos e sentimos. E só o pensar, agir e sentir de cada um já é diferente, já dá tanta prisão e tanta confusão dentro de casa. E conosco mesmo, que a gente não se entende. Que nós não conseguimos nos controlar. Nós não conseguimos se descondicionar. Descondicionar é fazer com que esse campo criado, essa rede, se descrie e a gente criar um atalho. Não um atalho que seja mais fácil, criar um novo caminho, uma nova conduta de vida. Independente para o que vocês queiram, gente. Se é para parar de ofender, parar de discutir, entrar numa dieta, para aprender a dirigir. Por que é tão difícil? Nós não nascemos sabendo dirigir. Nós temos isso no nosso campo. A gente tem que ensinar o cérebro a fazer. Por isso que é tão difícil. Então, quanto mais presos nós estivermos dentro dos nossos sentimentos, orgulho, egoísmo, ciúme, mais a gente vai estar dentro, estereótipos. Vamos imaginar o exemplo de ciúme. Eu fico na prisão de meu marido não sai do celular, tá falando com outra. Tá ali, de risinho. Tá falando com outra, tá marcando, deve ter recebido. Aí o que a gente faz? O marido dorme, a gente pega o celular e vai dar uma olhadinha. Ah, não, era só uma piada no grupo. Não é? Aonde tu tá? Futebol terminou 8 horas, é 8h30. Pode ter pego um trânsito, pode ter ficado de papo com os amigos. Não, mas assim, tu demora 15 minutos para chegar em casa. Então, esses 15 minutos, tu tá me traindo, tu tá com alguém. Eu vou ficar preso nesse sentimento, nessa desconfiança, nessa monoideia. Vou estar me aprisionando e vou estar aprisionando outra pessoa. É só um exemplo. E isso cria uma rigidez para a gente que perde toda a nossa criatividade. Quando a gente está nesse padrão de monoideia, tentem falar uma palavra, uma frase, a mesma frase várias vezes. Não vai conseguir. Aí tentem escrever um texto, uma música, uma ideia, uma mensagem. Mas eu falei dessa forma e dessa forma ficou legal. Daí a gente se distrai um pouquinho. Como é que foi que eu falei mesmo? E a gente não consegue pensar em outras formas, porque a gente quer lembrar daquela que a gente falou. Falta não é a criatividade, mas é aquele potencial de volta. É o reconectar. Vou passar um videozinho para vocês tentarem entender um pouquinho melhor. Se o computador ajudar.
é só um exemplo de tudo que a gente estava conversando agora. Quando a gente vai exteriorizar e visualizar a solução do problema do outro, a gente sempre tem a receita certa a fazer, não tem? Agora, quando é conosco, não cabe. A prisão é muito maior, porque vem de acordo com os nossos preconceitos e crenças, os estereótipos que a gente já tem desde pequeno. Eu não admito que ele faça isso comigo. Eu não admito que a minha filha falasse isso comigo. Eu não me admito sair dessa empresa. Eu não me admito me separar. Por quê? Padrões. Preconceitos. E isso tudo deixa a gente muito preso, não deixa? Bastante. Então, quais são as nossas viseiras? Viseiras, igual, viseira de cabresto de cavalo, que só enxerga uma única direção, e o tampão, que não enxerga nada, só o que nós estamos sentindo. Se nós somos as vítimas de tudo isso, só o que a gente está sentindo. Então, sentimentos criados e alimentados, nós criamos muito sentimento. A gente coloca muito chifre em cabeça de cavalo. Visualiza uma coisa, pega a ideia e é aquilo, e não é nada. E a gente vai alimentando aquele ódio, aquele rancor. Porque fulana convidou a ciclana porque não gosta de mim para almoçar. E às vezes não. Às vezes só não bateu ali o horário de sair. Não, porque estão tramando contra mim, estão me excluindo. A gente cria. Sentimentos e sensações, quanto ranço e inveja nós temos de alguém que a gente nem se dá conta. Sentimentos e amarras, nos amarramos a algo, uma situação, ou alguém é meu, a gente toma posse. Meu carro, minha roupa, minha cama, minha casa, meu marido, meu filho, minha vida, meu e meu e meu. Se peguem falando meu. Eu quero que seja assim, porque eu quero meu. Sentimentos e monoideias gerados pelo julgamento apressado, pelo desejo de manter a imagem. Ah, aquele ali, ó, tá traindo mesmo porque a mulher não para em casa, porque a mulher não faz comida, porque a mulher é uma relaxada, porque nós não estamos dentro da casa. E a gente acaba julgando. Sentimentos fortalecidos pela teimosia e o orgulho é o pior. Não, eu preciso manter. Eu quero que seja assim, porque vai ter que ceder. Porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Uma hora eu vou conseguir. E às vezes a gente está indo pelo lado errado e não está nem percebendo. Ó, uma única visão. E fora as doenças que vêm por isso, tá? Sentimentos e vícios que se tornam e fazem parte da nossa realidade diária como condicionamentos. Lembram da nossa rede? O vício de reclamar é um dos maiores depois da fofoca. Sentimentos, sensações e privações, aprisionamentos transformados em doenças e comprometimentos espirituais e encarnatórios, que é o que a gente conversou agora há pouco. O quanto eu já estou comprometendo a minha próxima encarnação com apenas um pensamento, uma raiva. Ai, tomara que ali na frente pegue uma sinaleira fechada. Todo mundo pensa. Não vou parar para ti agora na faixa. Fica aí na chuva. Estou falando do trânsito. Fora o que a gente pensa para a nossa família e os amigos dentro de casa, que eu não vou nem abrir, porque senão a gente vai fazer um seminário. E, falando um pouquinho mais do condicionamento. Por que todos nós reclamamos? Por quê? Porque é uma das maiores redes que a gente aprende desde criança. Criança aprende a reclamar no berço, pelo choro. Criança aprende a reclamar a falta de atenção da mãe. Ah, tá fazendo manha. Já está aprendendo a reclamar. E a manha, às vezes, é só uma desculpa que nós damos pela nossa prisão de eu não vou ficar com essa criança toda hora no colo, vai ficar bardoso. Só que daí a criança cresce, não quer mais nem sentar do lado da mãe. E aí? Aí passou,
a hora de dar colo passou, aí depois o filho não senta mais nem para contar como foi o dia. E aí, qual era o vínculo? Aonde que eu perdi o vínculo? Só pensem. Colo demais não é manha. É só um condicionamento que a gente recebeu desde criança. Então, por que reclamar tanto é um condicionamento? Isso que eu trouxe para vocês aqui é a liberação do cortisol. Toda vez que nós reclamamos, nós liberamos cortisol. É uma proteína que o nosso cérebro, junto com a nossa glândula adrenal, que a gente tem lá no rim, libera. Porém, de tanto nós reclamarmos, quem aqui vive engordando e fica naquela luta com a balança? Engorda, emagrece. Pressão alta. Uma hora tá baixo, uma hora tá alto, uma hora tá normal, vai no médico e volta. Cortisol é o que mais faz a gente engordar e é o que mais altera a nossa pressão. Por quê? Reclamação em excesso faz o nosso coração trabalhar mais, o nosso rim trabalhar mais para produzir mais cortisol, aumenta a pressão sanguínea. Quanto mais cortisol é liberado na corrente sanguínea, mais o fígado e o pâncreas precisam produzir açúcar e insulina. E a gente precisa o quê? Comer. E o nosso organismo não dá conta de absorver tanto açúcar. E a gente engorda. Então vamos parar de reclamar, pelo menos para emagrecer e parar de infartar. Como é que isso funciona no nosso corpo? Bati lá na quina, né? Trabalhando, normal. Fui passar, bati com o cotovelo aqui na quina do pilar. Vou reclamar, não é? O que vai acontecer? Meu cérebro vai receber a informação que, ó, situação estressora, flechinha. Vai mandar direto para minha glândula pituitária, ali no meu hipocampo. Meu hipocampo vai estar aqui no córtex, lá bem no meio do cérebro. Vai mandar um comando aqui pelos meus rins, a glândula pituitária aqui no hipocampo, para produzir essa proteína aqui, ó, CRH. Ela vai vir lá nas glândulas que a gente tem em cima dos rins. Os rins vão produzir aqui, ó, glândulas adrenais. Os rins vão produzir o cortisol e ele vai mandar de volta para o cérebro, pela corrente sanguínea, um hormônio chamado glucocorticoides, que é o cortisol. Ou, muitos ainda, corticoide. Está explicado por que corticoide engorda? Não é a medicação que engorda. Ela só fortalece o condicionamento que a gente já tem. Então, vamos parar de reclamar, pelo menos para emagrecer e fazer bem para o coração. É um condicionamento, é uma rede. Olha aí, ó, vi a previsão, hoje ia dar sol. Me programei para colocar as roupas no varal. Cadê o sol? Eu estou reclamando. Ai, meu Deus, eu estou atrasada. Estou reclamando. E dá-lhe cortisol na corrente sanguínea. E não adianta fechar a boca e fazer dieta. Fora que reclamar traz mais motivos para a gente reclamar e culpar o outro, porque a gente nunca é culpado pelo que acontece. Se eu estou atrasada é porque o cachorro me atrapalhou no meio do caminho, não é porque eu fui enrolando e procrastinando. Não resolve problema nenhum. Libera mais cortisol, coloca o nosso corpo em questão de luta, por isso que a gente fica muito brabo. Porque quando ele pega ali a glândula adrenal, ele aciona adrenalina junto também, que é atividade, ação, defesa. Por isso que ela vem de que é o primeiro momento, coisa que a gente faz. E aumenta, como a gente falou, níveis de açúcar e pressão alta. Muitas pessoas chegam no pronto-socorro infartando depois de uma discussão, passando mal depois de uma discussão. Por quê? Nível de cortisol muito alto. Então, para encerrar, eu vou passar um outro videozinho, só para vocês pensarem sobre o reclamar.
como é difícil a gente olhar para nós sem reclamar, não é? É muito difícil. E mal nós sabemos que tem gente para dar e vender motivos para reclamar. Acho que crescer é um pouco isso. Ir dizendo adeus para algumas coisas. E para a gente recomeçar, a gente precisa dizer adeus para muitas coisas. E a prisão interior é pior do que qualquer barreira física. Então, não se aprisionem dentro de vocês. Vamos parar de reclamar, pelo menos para emagrecer. Tá? Uma ótima semana para todos vocês. Um bom final de ano. E que a gente possa libertar, pelo menos, algumas algemas que a gente tenha dentro de nós. Tá bom? Obrigada.